Parece que não, mas já estamos na quarta noite, portanto, a partir de amanhã já teremos percorrido metade da nossa semana de 8 noites, dessa Semana Santa especial, a Semana do Calvário, onde temos estudado com o nosso querido pastor Carlos Reis a última semana da vida de Jesus aqui, antes da sua morte na cruz do Calvário por cada um de nós. Como de costume, nós temos um momento especial agora de oração, um momento de reflexão, de meditação, colocar diante do trono de Deus o seu pedido, a sua necessidade, também o seu agradecimento, para que o nosso bom Deus e Pai possa ouvir e atender segundo a sua santa vontade. Nesta noite, nós também temos um motivo especial de oração, uma oração de intercessão pelas famílias. É um motivo também muito nobre, né? Temos vivido aí nesta pandemia bastante tempo em casa, muito mais do que o normal às vezes, né? E muitas pessoas têm tido suas dificuldades, normalmente, né? É um desafio, a vida a dois, a três, é uma família, né? São sempre desafios, e nós sabemos que a família é algo estabelecido por Deus desde a criação, algo santo para Deus. Então, nós queremos dedicar uma noite desta nossa Semana Santa para intercedermos por todas as famílias, aquelas que estão enfrentando dificuldades, aquelas que precisam de algum auxílio, aquelas que estão, que de repente foram desfeitas por conta da pandemia, né, da morte, do luto, da dor, enfim, tantas dificuldades que como famílias temos e vivenciamos, e portanto, nesta noite nós teremos uma oração especial intercessória por todas as famílias aqui presentes, as famílias que representamos, e você pode também elevar o seu coração, o seu pedido, o seu desejo também, de qual família você gostaria que orássemos neste momento, aqui no chat, ou silenciosamente. Teremos então agora, como de costume, uma música, e durante essa música você poderá então fazer o seu pedido. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, sabes quando me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces toda. Com teu poder me cercas, por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me. Pra onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu
a tua face. Se subo aos céus, se subo aos céus, ou vou mais profundo, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alvorada, pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar, teus olhos me encontrarão no ventre ainda informe, meus dias no teu livro, ali já foram escritos. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus. sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. conhece o meu coração, Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus. sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Boa noite a todos. Gostaria de convidar a todos a fazermos uma oração de intercessão em favor das famílias e peço que vamos fechar os olhos para a gente orar e falar com Deus. Querido e bondoso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, glórias e louvores damos a Ti, Senhor. Queremos agradecer a possibilidade de estarmos aqui participando dessa semana de oração, onde nós podemos aprender, relembrar ainda mais os últimos dias que seu Filho Jesus permaneceu aqui nessa terra. Apesar das adversidades que nós estamos passando, ainda temos o livre acesso à sua palavra. Podemos livremente ter acesso à sua palavra e isso é uma bênção em nossas vidas e somos muito gratos. Queremos pedir também, Senhor, que o Senhor interceda pelas nossas famílias. Faça com que as nossas famílias permaneçam cada vez mais unidas, porque, como sabemos, ela foi instituída por Ti desde o Éden e devemos, assim, e ela encontra-se cada vez mais sendo atacada pelas forças do mal. E somente a sua graça, com a sua união, com a sua intercessão, nós podemos ultrapassar e passar por essas dificuldades. Queremos também, Senhor,
pedir que o Senhor cuide dessas famílias, fazendo com que se mantenham sempre cada vez mais unidas, protegidas, onde o amor, o carinho, o respeito entre marido e mulher, pais e filhos, possam cada vez mais trazer frutos para essas famílias, frutos ligados a Ti, Senhor, frutos do que cada vez mais o relacionamento familiar possa aumentar o nosso relacionamento contigo, Senhor, a fidelidade contigo. Que o Senhor faça com que essas famílias mantenham firmes os seus propósitos de guardar os seus mandamentos e aguardar a sua tão esperada volta gloriosa, Senhor. Cuide também das famílias que perderam entes queridos com essa pandemia, que o Senhor possa confortá-las, que o Senhor possa fazer com que suporte essas faltas, essa dor, e mantenha-as também unidas, Senhor. Queremos te pedir também que o Senhor dê sabedoria, inteligência, conhecimento aos chefes de família, para que eles possam tomar decisões que agradem a Ti, educando, orientando os seus filhos, para que caminhe de forma correta, nos caminhos corretos que levam a Ti. Que todas as famílias, Senhor, possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a sua graça alcance a todos, a todas as famílias, indistintamente, Senhor. Que as orações que aqui foram feitas e que encontram no coração de cada um possam ser atendidos pelo Senhor, de acordo com a sua vontade e o que for melhor para nós, Senhor. Enfim, pedimos também, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção especial ao pastor Carlos Reis, que vai nos trazer a mensagem nessa noite. Que ele seja iluminado pelo Espírito Santo, e que a mensagem que ele aqui vai trazer venha de anseio, venha de encontro com os nossos anseios e necessidades, acalmando o nosso coração. Senhor, que o nosso pedido, os nossos agradecimentos e as nossas bênçãos seja em nome e pelo amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém. Oi, amiguinhos. Diga um oi. 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 Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando. Nós estamos gostando muito, né? De ouvir essas histórias nessa semana especial. E hoje nós já estamos no 4º dia. Que bom que você está aqui participando conosco. Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz aqui. A gente tem muitas histórias. Tem mais histórias, né? Legais para contar para você aí. Bem, antes da história, né? Do nosso dia hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Quem sabe o que é isso daqui? É um? Chá. É um chá. E esse? Esse é um suco de uva. Suquinho de uva. Esse chá aqui é um chá de boldo. Já tomaram chá de boldo? Não? Bem, eu tomava quando era criança. Minha mãe dava pra mim chá de boldo, sabe? Quando a minha barriga não tava bem, é um chá muito amargo, sabe? Mas não quero tomar. Você não quer tomar esse? Não, eu também não quero. E o suquinho de uva? Eu quero. O suco de uva? Por quê? Que você gosta mais do suco de uva do que do chazinho de boldo? Sim. Porque o suquinho de uva é gostoso. É gostoso, é docinho, é delícia. Vocês são espertinhas, né? Você aí que tá nos assistindo também, né? Acho que ia preferir o suquinho de uva. Bem,
Esse chazinho de boldo tem tudo a ver com a história que a gente vai ouvir hoje, viu? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre os momentos ruins que Jesus passou aqui nesta terra. E os momentos ruins simbolizam esse chá de boldo, né? Que é bem amargo, bem ruim. E Jesus teve que passar por esses momentos para nos salvar, perdoar os nossos pecados lá na cruz. Vamos então ouvir a história? Jesus saiu com os seus discípulos. Vamos colocar aqui o nosso cenário para a história. Saiu com os discípulos para orar. Eles foram, sabe para onde? O que quer dizer esse desenho aqui que vocês estão vendo? Um jardim. Um jardim. Então Jesus foi para esse jardim junto com alguns discípulos e ele falou assim. Os outros não estão aí? Foram só alguns, não foram todos os discípulos. E aí ele falou para eles assim: olha, agora eu gostaria que vocês orassem comigo. Vamos orar? Então ele se afastou um pouquinho lá do jardim para um canto e foi orar. E deixou os outros discípulos aqui, pedindo que eles orassem também junto com ele. Mas eles têm que dormir. E foi isso mesmo que aconteceu. A Raíssa já sabe da história e está nos ajudando aqui. E aí os discípulos começaram a orar, mas de repente começou o quê? Bater? Um soninho. E aí eles adormeceram. Jesus estava ali afastado, orando. Ele estava sentindo, sabe o quê? O peso dos nossos pecados. Ele sabia que estava chegando a hora de ser crucificado, de ser morto, né? Porque essa era a missão que Jesus veio aqui para essa terra, para nos salvar de todo o mal. Então ele sabia que ele precisava passar por esse momento amargo, ruim, e ele estava buscando força na oração. Por isso ele pediu para os discípulos e ele também foi orar. Deixa o jardinzinho aqui, Raíssa. Foi orar, tá bom? É para os nossos amiguinhos verem lá em casa. E ele foi lá para orar, então. Nesse momento, Deus permitiu que Jesus visse a presença de um anjo. E o anjo veio ali ficar junto de Jesus, né? Nesse momento de angústia, de tristeza que ele estava passando, né? E o anjo confortou Jesus, né? Jesus orou, pediu a Deus que ajudasse ele a passar por esse momento difícil e o anjo veio ali e confortou Jesus. Então, Jesus voltou lá para ver os seus discípulos, se eles estavam orando com ele. E como que Jesus encontrou eles? Dormindo. E Jesus disse: como vocês podem dormir agora, né? Nesse momento tão difícil e angustiante para mim, eu preciso, meus amigos, que vocês orem junto comigo, que em oração nós possamos passar por todas essas dificuldades, por todo esse momento difícil, né? Jesus confiava muito no poder da oração. Você acredita no poder da oração, Raíssa? Sim? Você também, Susan? Sim, a nossa oração tem poder, né? Jesus pode enviar um anjo, né? Aliás, o anjo fica sempre ao nosso lado e o anjo nos livra de todo o mal. Mas quando nós oramos, imediatamente o nosso anjo, fica alerta e vem para nos salvar e nos proteger. Então, amiguinhos, hoje a nossa história nos ensina que na oração há muito poder. A nossa oração tem poder. Nós podemos confiar em Deus e no poder da oração.
que nos momentos difíceis que nós estivermos passando, Deus estará sempre ao nosso lado. Basta nós orarmos e nós pedirmos que Ele venha para nos ajudar, para nos salvar. Mas esse que fala? O versinho de hoje está lá em Isaías 41:10, que diz assim. Esqueceu de falar. Vamos falar então agora? Os nossos amiguinhos aí podem também participar? Fala, meu bem. Vamos falar o versinho? Vamos repetir junto comigo? Não temas, Não temas, porque eu porque eu estou estou contigo. contigo. Não Não, tenha medo. não tenha medo. Eu Eu sou sou o teu o teu Deus. Deus. Olha que lindo esse verso, viu? Que Jesus deixou lá na Bíblia para nós. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. É o que Jesus fala para nós. Ore a Jesus, então, e peça para que Ele lhe ajude nos momentos difíceis pelos quais você pode vir a passar ou por você estar passando, tá bom? Que Ele responderá a sua oração. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom a nossa história. Vamos falar tchau? Tchau, até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vai dar no coraçãozinho. Isso, guarda no seu coraçãozinho os beijinhos. Tchau, tchau. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito, nem mérito
Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nosso Deus pela sua misericórdia e seu amor para conosco. Sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em teu coração, aquela paz especial que não tem nada no mundo que possa se comparar. No meio de tantas más notícias que nós temos recebido, não é verdade? Eu acredito que não tem nenhum de nós aqui que não tenha recebido uma má notícia nas últimas semanas por causa da pandemia. E como nós podemos enfrentar essas dificuldades? Hoje o tema do sermão é como se dá a vitória, como que a vitória é conquistada. Nós podemos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Que você possa crer nisso cada vez mais, que você possa estar seguro nas mãos de Deus. E você deve lembrar que Deus é um Deus que se preocupa conosco e Ele quer salvar-nos, Ele quer agir em nossas vidas. Você deve lembrar-se da história de um garoto que ele saiu com o pai para fazer compras. E ele saiu com o pai para fazer compras numa pequena loja. E depois deles verem ali todos os itens nas prateleiras, estavam saindo, indo de caminho assim para a porta. E aí o dono da loja, ele gritou para o menino: olha, aí tem doces, você pode encher a mão e pegar doces para vocês. Tipo uma bomboniere. E aí o menino, ao invés de obedecer o que aquele senhor gentilmente estava falando, ele ficou olhando para o pai dele. E aí o senhor insistiu: filho, pode encher a mão, pode colocar aí. E ele disse isso umas 3 vezes e o menino ficou apenas olhando calmamente para o pai dele. Foi então que o pai enfiou a mão na bomboniere, encheu a mão de doces e colocou na mão do menino. E eles estavam indo para o carro e ele perguntou: mas filho, por que você não quis pegar os doces? Aí o menino olhou para a cara do pai com um sorriso maroto e diz assim: eu não quis pegar porque a mão do Senhor é muito maior que a minha. Ou seja, ele tinha expectativa de que o pai pegasse os doces para ele porque a mão do pai era maior do que a dele. Queridos, olhando para a nossa vida, não se esqueça disso também. A mão de nosso Deus, ela é grande. A sua destra, ela é poderosa e ela é fiel e ela está estendida para alcançar você, para te abençoar, para te fortalecer, para te amparar no meio desta pandemia. Deus, ele tem os seus ouvidos atentos para ouvir a sua oração. Deus está disposto a estender a sua mão para te abençoar. Nesses tempos de angústia, de tristeza, aprenda a colocar tudo nas mãos do Pai, porque as suas mãos, elas são muito maiores do que as nossas mãos. O próprio Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele também fez isso. Quando ele se sentiu oprimido pelo peso de nossos pecados, pela responsabilidade que estava diante de dele para salvar a humanidade, ele também recorreu ao Pai. E então ele carregou sobre si a nossa cruz, a cruz de toda a humanidade. Algo importante que eu tenho para dizer a você nesta noite. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele assumiu a culpa da humanidade, ele se fez pecado por nós. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas tenha isso bem em mente. O Senhor Jesus, ele recebeu um peso enorme sobre os seus ombros. E como ele se fez homem, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu angustiado, como nós, como você e eu muitas vezes podemos nos sentir por causa do pecado. Eu vou, nesta noite, deixar a cronologia da semana um pouco de lado. Eu não vou falar sobre o que aconteceu na terça-feira. Eu poderia mencionar que Jesus ele foi ao templo na terça-feira e de lá ensinou muitas pessoas, mas ele também teve discussões com os líderes religiosos e essas discussões elas foram bem acirradas, mas Jesus também teve tempo para notar uma pobre viúva
que ofertou uma moedinha de latão no gasofilácio, em contraste com toda aquela pompa que as pessoas ricas pediam para tocar trombetas quando eles depositassem as suas moedas, que eles faziam questão de depositar visivelmente para todos. Poderia ser esse o sermão de hoje, eu tenho certeza que seria também um momento abençoado que teríamos aqui ao meditar como Deus olha para as pessoas, mesmo as mais à margem, mesmo as pessoas que se sintam insignificantes, Ele nunca vai achar desta maneira. Ele disse que aquela viúva, ela deu a melhor oferta, a oferta mais importante que ninguém ali havia dado, porque de sua pobreza ela deu tudo o que possuía. Eu me empolgo e era apenas para eu falar um pouquinho. É que nessa terça-feira, foi uma terça-feira bem importante, bem agitada. Jesus pregou o seu sermão escatológico, aquele quando, vendo as fundações do templo, ele profetizou que não ficaria do templo pedra sobre pedra. E ele falou da destruição de Jerusalém no ano 70 e também do fim do mundo. Mas eu não vou falar sobre isso. Na quarta-feira, começa ali mais explicitamente o pacto, a conspiração para tirar a vida de Jesus. E Jesus, depois de ser provado e ter que ter esses diálogos pesados com os líderes religiosos, ele volta ao refúgio de Betânia. E na quinta-feira, Jesus comemorou a Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia, quando ele lavou os pés dos discípulos, quando ele fez aquela oração tão importante pelos discípulos, mas antes ele fez a mais importante promessa da Bíblia, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos receber, para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ah, querido amigo, amiga, você que está prestigiando e nos dando a honra de assistir essa semana, essa promessa é a promessa para você. Jesus, ele orou pelos discípulos para que eles fossem vitoriosos sobre as provas e as tribulações. Jesus intercedeu pelos discípulos e disse: Pai, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que eles vençam o mal. E aí você pode fazer a grande pergunta: como que eu posso ser vitorioso? Como eu posso ser uma vitoriosa diante das provas, diante das provações e dos momentos que são tão difíceis? Talvez nós estejamos lutando com várias coisas. Talvez você esteja lutando para manter o seu emprego, para manter o seu sustento neste momento de pandemia. Mas talvez a nossa luta não seja simplesmente por algo mensurável. Não, isso é realmente importante. Eu quero dizer que Deus se compadece de suas lutas e não passa despercebido a Deus o fato de que Ele te ama e que Ele quer prover o que é necessário para você. Mas talvez você também esteja passando por uma luta contra o mal, contra o pecado. E eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar. Ele quer dar-te a vitória, assim como Ele foi vitorioso. E eu quero que você medite na maneira como Jesus, Ele foi vitorioso. Jesus foi vitorioso quando Ele se entregou em submissão à vontade do Pai. E se eu e você também fizermos a mesma coisa, poderemos ser vitoriosos. Deus quer te dar a vitória. E vamos analisar como foi que Jesus, ele recebeu a vitória. Quando nós olhamos para os últimos dias da vida de Jesus, nós temos que admitir que esses dias não foram nada fáceis para ele. Jesus, ele estava diante de uma missão dolorosa, a de morrer pelos pecados da humanidade. E a Bíblia ela mostra claramente que ele foi tentado a não cumprir essa missão. Mas lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, Jesus
orou, Jesus suplicou, ele lutou e ele foi vitorioso. Louvado seja o nome de Deus por isso, porque senão o que seria de cada um de nós? Esse momento da vida de Jesus, do seu ministério, ele significa muito para todos nós. E por quê? Porque no jardim do Getsemane, ele selou o nosso destino eterno. Ali foi decidida a nossa salvação eterna. Nós estávamos com uma sentença sobre nós, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para dar a sua vida em nosso favor. E ele ofereceu a troca. Ele viveu uma vida vitoriosa e sem pecado. E ele agora queria outorgar a vida que ele merecia. Ele quis dar para nós, para que nós vivêssemos eternamente. Na medida que a cruz se aproximava, as polarizações elas aumentavam. E Jesus, que passou um dia muito produtivo, celebrou a Páscoa com os discípulos, fez o seu último sermão para eles. Mas agora ele começava a perceber que, ao assumir a culpa da raça humana, ele iria passar por uma experiência completamente nova. Ele seria desligado do Pai. Você consegue imaginar a vida de Jesus? Ela foi uma vida vitoriosa, porque ele sempre esteve em íntima comunhão com o Pai. Mas agora ele ia assumir o pecado. Não há nada que nos separe mais de Deus do que o pecado. E Jesus iria agora experimentar isso. Ele iria assumir a culpa dos nossos pecados. E o peso de tudo isso já estava prostrando o Salvador. Eu quero ler, por favor, se você tem a sua Bíblia, me acompanhe. Eu quero ler Marcos, capítulo 14, os versos 32 até o 42. Eu sei que é uma leitura grande, mas acompanhe na sua Bíblia e deixe o poder da palavra de Deus mostrar para você quão grande foi a agonia de Cristo, mas quão grande também foi a sua vitória. Vamos ler. Então foram para um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Veja, preste bem atenção. Ele começou a ser tomado de pavor e de grande angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai. No aramaico ele está dizendo: Paizinho, tudo te é possível. Passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Voltando Jesus, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetidas vezes as mesmas palavras. E voltando, achou-os dormindo. Por 3 vezes, Jesus orou da mesma maneira. E as 3 vezes os achou dormindo. E na última vez ele diz: ainda dormis? Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E Judas Iscariote se aproximava com uma turba, soldados do templo, os principais sacerdotes, os fariseus, uma turba enfurecida que aprisionou Jesus.
Seus braços foram amarrados e depois somente foram soltos para que ele os abrisse, para receber os cravos na cruz. Queridos, uma das coisas que você precisa entender a respeito de Jesus, ele é Deus. Foi o que nós falamos no domingo, falamos na segunda-feira também. Mas o Deus se fez homem. Quantos por cento você acha que Jesus era Deus e quantos por cento você acha que ele era homem? Algumas pessoas, talvez por uma pequena experiência ainda com Cristo, são tentadas a achar que ele era 50% humano e 50% divino. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Olhe para os milagres, olhe para o poder que dele emanava. Ele era 100% Deus, mas ele também se fez 100% humano. Jesus anelava afeto, ele anelava a companhia dos discípulos ao se aproximar à sua hora derradeira. Jesus, ele começa a ir vagarosamente para o caminho do Getsêmani. A lua cheia pascal, ela iluminava a senda que dava para o Jardim das Oliveiras. Se nós entendemos que a casa que tradicionalmente é atribuída pelo menos a região onde ela ficava, aquela casa sobradada onde Jesus tomou a ceia com os discípulos, eles saíram pela porta que dava para o Vale do Cedron. Ali ficavam aquelas videiras, os parreirais de uvas, que certamente ele usou como ilustração quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós sois os ramos, permaneci em mim e eu permanecerei. Jesus, ele estava conversando animadamente com os discípulos, mas de repente, você leu? Você ouviu o que eu li? Jesus fica em silêncio. Na verdade, ele começa agora a se angustiar. Na medida que o silêncio de Jesus se fazia, os discípulos começaram a prestar mais atenção nele. Agora eles estão se afastando um pouco da cidade, a cidade que estava repleta de peregrinos. E agora eles começam a prestar atenção de Jesus. Jesus, ele começa a cambalear. Ele tem que ser amparado pelos discípulos. Em algum momento ele geme em voz alta, até então que ele completa a frase: minha alma está angustiada até a morte. Muitas vezes o Senhor Jesus esteve naquele mesmo lugar para orar, mas nunca ele esteve ali com seu coração tão cheio de tristeza como naquela noite, quando ele começa a entrar em agonia. O peso dos nossos pecados estava sobre ele. Eu quero que você entenda uma coisa que não é muito fácil de compreender. Jesus, ele se faria anátema por nós. Ou seja, ele se faria maldição por nós. Um dia eu quero ter o privilégio de pregar para você um sermão em que eu mostro esse aparente paradoxo em que Jesus, ao mesmo tempo, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, ao mesmo tempo, ele era a serpente que Moisés ergueu lá no deserto. Por quê? Porque ele se fez pecado por nós. Ele iria assumir a minha e a sua culpa. E agora, o que estava acontecendo? Esse abismo de separação que se interporia entre ele e o Pai, o tentador começa agora a apresentar-lhe esse abismo de separação como sendo profundo demais e irreversível. E Jesus começa agora a temer. A sua humanidade está à flor da pele. E então as palavras do verso 34, a minha alma está profundamente triste até a noite. Queridos, Jesus, ele conhece as nossas tribulações. Jesus conhece daquilo que somos feitos. Ele nunca permitirá que sobrevenha uma prova na qual não tenhamos condições de suportar, a não ser que nós soltemos da sua mão. Jesus,
como um ser humano, ele buscou o apoio dos seus discípulos. Nós também, queridos, quando lutamos para fazer a vontade de Deus, devemos ser sábios o suficiente para buscar encorajamento com outros irmãos e irmãs de fé. Uma das coisas importantes a você ser convidado para fazer parte da família de Deus é que você tem aqui pessoas, amigas, que também estão lutando. Você está enfrentando problemas de enfermidade? Bem, eu também luto contra um câncer. Nós estamos aqui recebendo as investidas de Satanás, somos submetidos à prova diariamente, mas nós oramos uns pelos outros, nós podemos encorajar uns aos outros, e você é convidado para fazer parte desta família maravilhosa, que para mim faz tanta diferença. Olhar para a minha família e para a família da igreja, a forma como eu tenho sido tratado e amparado. Eu louvo a Deus, porque eu tenho a quem recorrer. Mas é algo maravilhoso. Eu queria que você também tivesse essa alegria. Quando Jesus ele se voltou aos seus discípulos, ele os encontrou profundamente adormecidos. Eu imagino que não deve ter sido muito fácil para Jesus fazer isso, ter que encarar essa realidade. E Jesus, ele se sentiu sozinho. Ele os questionou. Ele disse, então nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Ele lhes deu o grande segredo, que é o segredo para mim e para você, sermos vitoriosos na vida cristã. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Esse foi o mais eloquente sermão, o último sermão de Jesus aos discípulos. Nós podemos ter provas que parecem sobre-humanas e abismos de separação que parecem impossíveis de serem transpostos, muros de discórdia, de divisão entre nós e aqueles que amamos. Mas não há nenhuma prova que possa ser maior do que o poder de Deus para nos dar a vitória. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos pelo poder que Ele opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Jesus, ele ansiava por carinho, ele ansiava por colo, ansiava por um ombro amigo, mas encontrou seus seguidores, infelizmente, dormindo. Uma outra lição que nós podemos tomar aqui é que Jesus ele derramou o seu coração em oração. Quando você está passando por uma prova, amigo, amiga, jovem, ore, mas derrame o seu coração perante Deus. A oração não era apenas algo que Jesus colocava em prática nos momentos de crise. Jesus ele tinha uma vida de oração. E entendam, no momento da crise, muitas vezes as coisas são muito difíceis, porque nós não temos o hábito de orar. Precisamos orar mais. Precisamos ter um hábito, uma rotina em desenvolvimento para que nós possamos crescer espiritualmente. A oração ela é como uma ferramenta para que possamos ter a nossa mente em sintonia com os céus. Jesus usava a oração como uma ferramenta, uma das principais ferramentas dele para lidar com os problemas e permanecer assim conectado com o Pai. E nós somos convidados a fazer isso também. Em seus piores momentos, o que foi que Jesus fazia? Ele colocava-se de joelhos, muitas vezes ficando toda a noite em oração, e ainda assim depois Deus dava poder para que ele enfrentasse todas as coisas. Você pode dizer, mas ele era Deus, mas ele também era 100% humano, não se esqueça disso. Como que Jesus orava? Ele orava como uma criança que se dirige a um pai amoroso. Você viu o que eu acabei de ler? Ele disse, Abba, Pai. Jesus usa a palavra aramaica Abba, que significa paizinho. Então, ele diz 2 vezes, Pai, paizinho. E então ele clama,
afasta de mim esse cálice de sofrimento. Se houver uma outra alternativa que não seja a de eu singrar esse abismo profundo de separação, esse sorver este cálice de separação, se houver uma outra maneira, Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento. O cálice significava o peso do pecado do mundo inteiro, não se esqueça disso. A ira de Deus, ela é enganador, aquele que está em rebelião para com Deus e nos tenta para que nós caiamos em pecado. O castigo de Deus é por causa do pecado, ele existe, ele é real. Mas nunca se esqueça que Jesus também enfrentou a ira do Pai. Eu poderia falar apenas um sermão sobre isso, mas eu quero me resumir a isto. Entenda que Jesus também, ele recebeu o juízo. Mas note que a morte de Jesus na cruz também foi a maior prova do amor do Pai. Então entenda que o próprio juízo de Deus sobre nós é um ato de amor. Porque quando Jesus exercer juízo, ele também vai erradicar o pecado. E nós nunca mais vamos sofrer. Não haverá mais pandemias, não haveremos mais de nos despedir das pessoas que amamos no cemitério. Jesus, ele estava recebendo aquele cálice da Trindade, se separaria de Deus Pai, do Deus Espírito Santo. Seria possível para o Pai remover aquele cálice? O que você acha? Deus, ele não podia dizer, basta, você está sendo caluniado, abandonado pelos seus discípulos, você está sendo injuriado. Eu sei, eu sou onipresente, eu sou onisciente, eu sou onipotente. Eu sei que na sexta-feira haverá uma multidão gritando, crucificai-o, crucificai-o. Basta, filho. Sim, o Pai poderia dizer para Jesus, não, não façam isso. Só que, no entanto, seria impossível para Deus salvar a humanidade sem que Jesus experimentasse aquele cálice de separação. Então, entendam que Jesus e o Pai estavam unidos em intenção para salvar a humanidade. Não era possível remover ou recusar aquele cálice de pecado. Não era possível removê-lo, recusá-lo, sem nos colocar numa situação de condenação eterna. E você tem algum cálice que você está para beber? Talvez para nós o cálice seja diferente, seja uma prova, seja uma crise, seja uma dor. Deus, ele pode remover o seu cálice, sim, mas talvez ele não possa remover este cálice sem que você alcance por ele a vitória. E para nós, por mais que pareça confuso ou distante esse pensamento, eu quero que você entenda que Jesus, ele muitas vezes tolera que provas se acometam sobre nós para que nós sejamos aperfeiçoados e lá na frente possamos alcançar a vitória completa. Sim, pela maneira como eu e você respondemos às provações, nós podemos ser fortalecidos a cada dia, para então recebermos a vitória final, a vida eterna. Queridos, às vezes Deus não pode remover o cálice, mas Ele usa esse cálice para que você possa alcançar outras pessoas. Eu sinto assim na minha vida. Na minha vida, eu sinto exatamente desta maneira. Como pastor, eu tive o privilégio de pregar, já o faço há quase
30 anos. E, no entanto, quando eu fiquei doente, eu fiquei impressionado como a minha influência aumentou. E por mais difícil que possa parecer, eu digo para você que talvez o fato de ter este câncer, que, quem sabe, agora no próximo mês, no final do mês, eu vou fazer exames para ver como que está. Quem sabe Deus, pelo seu poder, ele já removeu este câncer. Mas nós temos uma luta que é constante em relação a isso. E eu entendo que Deus, ele precisava me ensinar a me manter mais dependente dele, a me manter mais ligado a ele. E eu tenho certeza que Deus tolera que muitas coisas aconteçam comigo e com você, para que nós também nos aproximemos e nos acheguemos mais a ele. Às vezes um cálice, ele é um cálice de separação. Por amor a Jesus, eu preciso me separar de um ente querido. Não que eu tenha que me separar, não estou falando de divórcios, de maneira nenhuma. Mas muitas vezes as pessoas da minha família começam a me tratar mal exatamente porque eu aceitei a Jesus como Salvador. E Jesus, ele disse, bem-aventurado aquele que deixa pai, mãe ou filhos por amor a mim e por amor ao Evangelho. Talvez seja esse o cálice que você está sendo levado a tomar. Mas entenda que assim como o Pai esteve com Jesus ali no Getsêmani, ele também estará com você. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas então ecoou o brado retumbante: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E Deus pode também fazer com que, em nossa vida, consigamos ter a vitória de colocar a vontade dele em primeiro lugar. Eu quero dizer para você que Jesus, ele agonizou na cruz. Parece que ele estava sozinho, não é verdade? Mas ele não o fez. Ele não enfrentou a cruz sozinho, queridos. O Pai estava unido a ele, exatamente naquele momento. Deus, ele muitas vezes, ele permite que nós também passemos por solidão ou por dificuldades. Eu me lembro da experiência da mariposa imperador. A mariposa imperador, ela tem asas bem bonitas, diferentes das mariposas que são mais assim opacas ou mais escuras. Ela passa horas de intensa luta para conseguir sair do casulo. E, no entanto, se você disser assim, coitadinha da mariposa, eu vou ajudar ela, eu vou cortar aqui o casulo para ficar mais fácil dela sair. Se você fizer isso, você vai estar sentenciando ela a viver uma vida rastejando. Porque é exatamente porque, enquanto ela está se esforçando para sair do casulo, é que o sangue e ar começam a encher as asas. E essas asas coloridas e bonitas, ela poderá voar. É bem importante você lembrar também que para um bebê nascer, ele tem que passar por um estreito canal do parto. E você sabe que através dessa compressão, ele consegue então expelir os líquidos que estão no pulmão. Por isso que as crianças que elas passam por cesariana no parto, elas têm mais problemas e complicações respiratórias. Há sofrimentos que são para o bem. E eu entendo que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, ele pode nos sustentar em meio ao sofrimento, para que através de tais tribulações nós possamos ser aprovados, nós possamos ser transformados, nós possamos ser aperfeiçoados. Mas lembre-se, a vitória não é minha, a vitória não está nos obstáculos, a vitória está no poder de Deus. Não tire conclusões ainda a respeito do que eu quero ensinar nesse sermão. Entenda que Jesus, ele foi vitorioso, mas ele recebeu o amparo do Pai. E assim como ao recebermos as provas, tenha certeza também que Deus nos dará a força para nós podermos vencer as provações, vencer todas elas. E a vitória, ela só pode vir pelo Senhor. Eu queria
sair um pouquinho aqui, finalizar, lendo o que está em Lucas. O médico Lucas, ele viu uma coisa completamente diferente do que Mateus viu, do que Marcos viu, ou do que João. Ele viu um fenômeno muito tremendo acontecer com Jesus. Muitas vezes, principalmente as mulheres são mais suscetíveis, quando elas passam por uma grande angústia, espontaneamente surgem marcas roxas que não foram batidas. As mulheres também têm mais propensão a ficarem roxas por causa de alguma batidinha. E qual mulher que não tem ali um roxinho no joelho, na perna, é por causa de alguma pequena contusão. Mas é uma situação extrema em que vasos se rompem e provocam essas manchas. No caso de Jesus, foi muito mais grave do que isso, porque o seu suor, ele se tornou em gotas de sangue. Marcos é o único a mencionar isso. Lucas é o único a mencionar isso, como falei, em Lucas, no capítulo 22, nós encontramos o relato do Getsêmani da seguinte forma: e saindo com muito de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. E por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, viu que os discípulos estavam dormindo. Queridos, primeiro eu quero olhar aqui para a questão positiva do fato de que o pai ouviu a oração do filho e enviou um anjo para o consolar. E entenda que o que fez esse anjo? Ora, Isaías havia profetizado: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá este fruto. O que é o fruto? São os milhares, os milhões de pessoas que serão salvas pelo seu sangue. Este anjo, ele é colocado ao lado de Jesus para amparar ali a sua fronte banhada pelo suor de sua angústia. Suor e orvalho molhavam os cabelos de Jesus naquele momento, com certeza. E este anjo ampara aquela fronte abatida. E Jesus vê o céu aberto e a multidão dos salvos adentrando os portais de pérola da cidade santa, Nova Jerusalém. Poderia haver alguma coisa que trouxesse mais ânimo e mais coragem para Jesus? Ah, queridos, você pode estar passando por um Calvário, por um Getsêmani. Eu quero dizer para você as palavras do Dr. Jorge Morris: toda vida tem o seu Getsêmani, mas todo Getsêmani tem também o seu anjo. Deus colocou um anjo ao seu lado para te dar a vitória, não duvide disso. E eu quero que você pense que a vitória de Jesus, ela pode ser também a sua vitória. Que encorajamento um anjo poderia dar ao Senhor Jesus. Só que aqui acontece aquela coisa estranha. Parece que não funcionou. Parece que não funcionou. Porque depois do anjo confortar, ele orou mais intensamente e a sua agonia aumentou mais ainda, de forma que o seu suor e suas lágrimas se transformaram em sangue. Dá para você imaginar isso? Queridos, eu fico pensando aqui, e agora eu vou falar uma coisa que é o Carlos que está falando, não é o pastor. Porque eu não tenho nenhuma base na Bíblia para dizer isso, mas eu ocupei muito minha mente em meditar sobre isso.
E eu quero te dizer que se esse anjo mostrou, então, o céu aberto e os salvos adentrando, isso teria que dar alegria e ânimo para Jesus, mas ele orou mais intensamente e seu suor se transformou em sangue. Então, talvez não seja o que Jesus viu, mas talvez seja o que ele não viu. Talvez o problema, a melancolia e a angústia, ela começa o cortejo de salvos adentrou e ele talvez tenha olhado pelos portões e ninguém mais entrou. Então ele sentiu a agonia, a ausência, sentiu a saudade de alguém por quem ele morreu, que não entrou no céu. Será que ele sentiu a minha falta? Será que foi a sua? Deus queira que não. Porque Jesus ele veio para morrer, para que você e eu tivéssemos vida eterna, e ele oferece o céu. Ele tomou aquele cálice de separação para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Queridos, eu vou terminar dizendo que o Getsemane para você pode ter outros nomes. Talvez o Getsemane ele tenha um nome de divórcio. Não sei. Talvez fracasso, solidão, enfermidade, perda. Talvez o Getsemane para você seja o luto que você está passando. Mas Deus quer que você enxergue que essas circunstâncias, esses tipos de Getsemane, eles podem ser um momento de angústia transitório comparado com a grande glória que nos está reservada para o futuro. Ele pode usar este Getsemane para o seu crescimento espiritual e para a sua glória, não porque ele é sádico, não porque ele é amor. Lembre-se que eu falei ontem, Deus é amor e isso deve se sobrepor a tudo mais que nós entendemos sobre ele. Mas Deus ele pode reverter situações. Ele pode mudar esse luto que você está sentindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem vem com o amanhã. Queridos, não importa quão grande seja a prova que você esteja sendo submetido, lembre-se que assim como Jesus triunfou, você também pode triunfar. Jesus triunfou se apegando em oração com o Pai. E ele passou por tudo, sendo vitorioso, para que eu e você também possamos ser vitoriosos. Entenda que a sua vida ela foi comprada por um preço valiosíssimo. Portanto, valorize a sua vida. A salvação é de graça, mas ela não custou. Ou seja, a salvação ela é de graça, mas ela custou muito. Ela é de graça para você e para mim, mas para Jesus custou tudo. Para o Pai custou entregar o seu Filho por amor a cada um de nós. Então eu apelo para você nesta noite. Você não gostaria de oferecer a sua vida a Deus para servi-lo com tudo que você tem? Sua vida, o melhor dos seus talentos, do seu tempo. Considere que você pode fazer por Ele hoje. Deus tem uma obra que você pode fazer. O exemplo de Jesus, de submissão, deve ser a nossa prática também. Tem tantas pessoas que querem dar ordens para Deus, que querem determinar o que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Porém, Jesus ele nos dá o exemplo que, assim como ele se submeteu à vontade do Pai, nós também devemos buscar cumprir a sua vontade em nossa vida. Você quer ter uma vida vitoriosa? Ore. Ore como Jesus. E o Senhor te ouvirá e te fortalecerá. Ele virá em seu socorro. E se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, bem, eu apelo para que você o faça agora, hoje, neste momento. Mas aceite-o como Salvador e Senhor.
Muitos estão dispostos a aceitar a Jesus como Salvador, mas poucos querem receber o senhorio dele em sua vida, abrir mão de sua vontade e fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Jesus ele veio com o único propósito deste mundo, o de salvar você. Aceite-o e ele certamente te dará a vitória. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Só que o verso 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei ao lado do meu Pai em seu trono. Olha que coisa maravilhosa! Ele está batendo a porta do seu coração. Para quê? Para te dar a vitória. A vitória transitória e efêmera deste mundo? Não. A vitória eterna. E muitas vezes somos tímidos em abrir a porta para receber o hóspede celestial. Eu apelo a você. Você quer receber a vitória? Como foi que Jesus venceu? Olha o que ele diz no verso 21 de Apocalipse, capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus venceu. Ele recebeu a vitória lá na cruz, quando ele se entregou completamente. E eu apelo ao seu coração, entregue sua vida ao Senhor. Você gostaria de se manifestar? Eu talvez não vou ver todas as mãos levantadas neste momento, mas você gostaria de entregar a Ele a sua vida? Amém. O Natan, ele vai cantar uma música neste momento, que fala exatamente sobre a vitória, como Deus conhece os nossos sonhos, os obstáculos, as provas que estamos enfrentando, mas Deus pode nos dar a vitória sobre tudo isso. Confie e entregue a sua vida no Senhor. Eu vou estar em oração enquanto o Natan canta, para que Deus faça uma obra gigante na sua vida, e depois vamos orar juntos. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e oração, em nome de Jesus. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Pra minha nova história. Vejo vitórias e hoje eu olho para trás, e à minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que me achou
E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, eu abro meu coração pra minha nova história. Pra minha nova história. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Natan. Deus, Ele tem uma nova história para escrever a respeito de nossas vidas. E se nós nos entregarmos a Ele, Ele vai nos dar a vitória. Convido você neste momento a inclinar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Ó Pai querido que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, e lá na cruz do Calvário pagou o preço pelos nossos pecados. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, por favor, aceite-nos, perdoe-nos, apague nossas transgressões, nossos pecados e transforma a nossa vida, Senhor. E, Pai, para os cálices que muitas vezes teus filhos têm enfrentado, de dor, de solidão, de problemas que estamos passando, enfermidades, por favor, Senhor, envia-nos o anjo para, assim como Jesus, para sustentá-lo, para produzir efeito, para que nós também possamos ser fortalecidos, Pai. Pai querido, nas tuas mãos nós queremos nos entregar e pedir humildemente, Pai, que o Senhor abençoe a nossa família, abençoe aqueles que estão enlutados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão com seus familiares enfermos, com Covid. Pai, por favor, Senhor, abrevie esse tempo. Que o teu reino venha logo para colocar fim a toda essa miséria do pecado. Nós queremos entregar a Ti também o Jean Luiz, que a Maiara pediu que orássemos por ele, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde também, que o Senhor possa operar com essa mão poderosa, como também com todos os demais pedidos. Pai querido, nas tuas mãos nós os entregamos. Por favor, salva-nos para o teu reino e dá-nos interesse de buscar mais ouvir a tua palavra. É o que em nome de Jesus te oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus continue lhe abençoando também, pastor Carlos, para que o senhor continue sendo um portador dessa mensagem maravilhosa de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos uma boa noite. Nos vemos amanhã às 19h30. Um grande abraço. Bom descanso a todos.